né, estava na pauta, que não foi ao ar, que a Barbie passou de 1 bilhão, né? Finalmente, para quem achou que não ia passar, Barbie fez bilhão, meus amigos. Tinha gente achando que não ia dar certo, que ia flopar, né? Eu mesmo, assim, fiquei em dúvida se o filme seria isso tudo, e foi um fenômeno, né? O fenômeno rosa que passou aí no mês de julho, né? Ainda tá pegando aí uma boa rebarba. E aí, ó, nós temos aqui algumas informações, tá? Antes de tudo, segundo aí os dados, né, do Box Office Mojo, a Barbie, ela já se tornou a maior bilheteria de um filme, né, dirigido por uma mulher na história dos Estados Unidos. Só, né, nos valores domésticos, né, ou seja, nos cinemas norte-americanos, ela faturou 500 milhões de dólares, o que bateu ali o recorde anterior de Frozen 2, né, que também era dirigido por uma mulher, que havia arrecadado até então 477 milhões, né? Mas no mundo como um todo já passou bastante de 1 bilhão. E o ator Randall Park, aí, que muita gente conhece pelo outras séries como Doctor Who, né? Ele fez ali algumas coisas pela Marvel também. Ele comentou essa semana que ele se sente meio frustrado, que ele não tá vendo assim lógico, ele tá vendo muitas notícias sobre Barbie, mas que parece que Hollywood como um todo, né, não entendeu muito bem o filme, né? Segundo aqui, ó, abre aspas para ele. Sinto que em geral a indústria aprende as lições erradas. Por exemplo, Barbie é um blockbuster gigantesco e a ideia de Hollywood é façam mais filmes sobre brinquedos. Não, não é isso. A ideia é façam mais filmes sobre mulheres, feitos por mulheres. Né? O que tem gerado aí todo um bafafá também, dessa coisa do feminismo exacerbado em Barbie e tal, não sei o quê. Mas que tem funcionado, né? Quer dizer, ninguém pode dizer que não está funcionando, já que fez bilhão. E a pergunta que fica, Tibi, é... lógico, representatividade importa, né? A gente sempre fala sobre isso aqui e tal, mas na hora de se produzir um filme, né? Uma série, uma obra, qualquer que seja, é importante se o foco for esse, né? Por exemplo, se eu quero contar uma história que fala intrinsecamente do universo feminino, é importante que seja uma mulher ali na cabeça ali do projeto? Eu acho que sim, porque tem algumas questões de sensibilidade do universo feminino que às vezes o homem não entende. Justamente a crítica, né, da própria filme da Barbie em relação ao Mattel, né? Uhum. Como é que um universo comandado por homens consegue ter a sensibilidade para fazer brinquedos para mulheres, né? Para meninas. Então, tem algumas questões que é muito uma questão dependendo do que você quer expressar, é muito uma visão feminina que você precisa. Claro, não estou falando só mulheres, né? Aqueles que se identificam como mulheres talvez também tenham a sensibilidade, porque justamente é essa visão, é se ver ali sentir, né? Que nem muitas vezes vocês falam, não é meu lugar de fala, porque eu não sei o que as mulheres passam. Muitas vezes tem situações que nem no próprio filme da Barbie mostra, né? Que só uma mulher vai entender. E é uma coisa que a gente vive diariamente na sociedade. Então, essa visão dessas diferenças sociais muitas vezes não conseguem ser bem retratadas por um homem. Eu acho legal porque isso não. Eu acho que a Tibi foi no foco, assim, né? Não é que seja obrigatório, mas quando você quer pegar alguns pontos específicos desse universo, né, ou de um determinado universo, você tem que ir por pessoas que saibam sobre aquilo, né? Por exemplo, seja por uma coisa mais simples, Marcelo, tipo assim, a gente sabe que adaptações de animes, tô pegando um exemplo raso, né?
que adaptações de animes japoneses feitos por norte-americanos geralmente não rendem boas coisas, porque a visão do norte-americano para a obra japonesa é diferente da visão do próprio japonês para a obra dele, né? Então, quando você faz essa transição geralmente é uma bomba. Assim como quando você trabalha com temas muito específicos, e aí a gente pode pegar diretores como Jordan Peele, né, como o Spike Lee, que sempre colocam essa coisa da crítica, do racismo, né, trabalham com essa acidez sobre a política racial, principalmente no território norte-americano, faz toda a diferença, né, você botar esses caras ali, porque eles vão ter uma visão diferente, né, da situação como um todo. Sim. E aquela coisa, eu vou pegar até uma fala que você falou agora, Tiagão. Não precisa ser necessariamente a pessoa a ser representada que está no comando, mas eu acredito que quem está no comando, por exemplo, se fosse um homem dirigindo o filme da Barbie, vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Com a temática que a Barbie explora, enfim. Se fosse um homem no comando do filme, eu acho que esta pessoa deveria ter um grupo especializado no assunto para ser consultor do tema que ele está dirigindo, que está sendo escrito e tudo mais. Ter envolvimento de mulheres no roteiro, não necessariamente somente mulheres, mas eu acho que majoritariamente de mulheres. Quando se fala... Eu acho que, por exemplo, o filme do Pantera Negra, o primeiro, ele não daria tão certo se majoritariamente pretos não estivessem trabalhando no filme, tá? Ou africanos, ou que tenham conhecimento, estudo da cultura africana, né? Para poder trazer esses elementos para o filme. Eu acho que os filmes do Jordan Peele talvez não funcionassem se fosse outro diretor da forma como o Jordan Peele consegue transmitir, ou se o diretor que propor a fazer isso não trouxer pessoas que estão diretamente envolvidas, né, com aquela temática para poder fazer a consulta da sua direção, da sua fotografia, da figurino, enfim, né, da produção daquele série, filme, enfim, o que for, né? Eu acho que não funciona. Você excluir... Eu quero falar sobre racismo e rola meus créditos e não tem uma pessoa preta na produção, né? E é todo mundo branco e, sabe? Não faz sentido. Não, faz toda a diferença. Não faz sentido, sabe? Por isso que eu tô dizendo, não é a questão de precisa ser somente esta pessoa. Pode ser outra, mas ela tem que se cercar de pessoas que têm aquele conhecimento naquela temática, principalmente nessas questões mais pontuais, assim, como racismo, como feminismo, né, como assédio, enfim, né, essas questões de preconceito com minorias, né. Deixa eu pegar uns comentários rapidinho aqui, ó. O Everton tá dizendo que ele tá vendo os haters chorando aí, né, por causa do bilhão. O Grayson Me tá aqui dizendo: me falem, o que o filme da Barbie fala ou expressa? Não procurei saber. Então, o filme tá no cinema ainda, né, Grace? Ele vai chegar, inclusive, em setembro agora, em versão digital. É aquele tipo de filme que, se a gente contar exatamente, estraga um pouco a questão da experiência. Mas, basicamente, assim, ele brinca com esse universo feminino, né, com a questão do... se uma história ela pode ser protagonizada por uma mulher ou por um homem, no caso está usando aqui a Barbie, né, e ela inverte esses papéis, né, como o Ken, que é um personagem masculino, sentindo o peso de não ser o protagonista de uma história. E aí tem toda a questão do humor, da brincadeira, que são bonecos e tal. Então ele trabalha algumas metáforas ali com humor, né, mas é um filme que tem que ter a experiência, né? A pessoa tem que ver e, assim, o que ela vai absorver daquilo. De repente, se o filme não conversar com você dessa maneira, você vai ter um entendimento diferente. O jogo tá dizendo aqui, olha, ele tem razão. A Barbie foi a forma que a Greta e a Margot encontraram de falar sobre esse tema que chama a atenção de todos. Tanto que os próximos filmes de brinquedos são Hot Wheels e Uno. E que história dará para ser desenvolvida neles? Não, o Uno a gente sabe, né? Que é a história de como uma família será destruída, porque não existe relacionamento que fique em pé depois de uma partida de Uno. E né? É por isso, senhoras e senhores, que eu não jogo Uno com a minha esposa. Pois é, não, senão é divórcio. Acabou.